Eu trouxe esta fotografia com o meu pai, eu devia ter 2 ou 3 anos. Disse-me a minha mãe mais tarde que foi num baile e eu estou ao colo dele a dançar. Eu sou a mais nova de 3 irmãos. Posso dizer, sem vergonha, que era a preferida do meu pai. E foi o meu pai que me despertou a sensibilidade para a música, para a literatura, para a arte em geral, porque era uma pessoa muito mais sensível e emocional do que a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito racional e o meu pai era uma pessoa com uma enorme sensibilidade. Ele já não está cá, partiu há 5 anos, mas como dizem no Rei Leão, he lives in you, portanto ele vive em mim, está sempre presente e não sendo a referência mais importante, porque é igualmente importante como a minha mãe, no meu coração é a presença mais quentinha e mais diária que eu tenho. Amor, amor presente em toda a espinha desfolhada. Margarida Rebelo Pinto nasceu a 7 de junho de 1965 em Lisboa. Em criança gostava de livros e já dizia que queria ser escritora. Frequentou o curso de Direito, onde teve a certeza de que o caminho não era aquele. Teve vários trabalhos até conseguir lançar o primeiro romance aos 33 anos. Sei Lá foi o início de um fenómeno num país que tinha as portas fechadas a novos autores e onde era difícil viver só dos livros. Desde aí, lançou mais 29 publicações, com vendas que ultrapassam 1 milhão de exemplares. No último romance, publicado este ano, quis olhar para a geração que é a dela, a mesma a que deu atenção quando se estreou há 26 anos. Chamou-lhe A Grande Ilusão e diz que é sobretudo sobre a solidão do tempo presente. Diz que não se imagina sem escrever, mas que viver é mais importante. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Olá Margarida, bem-vinda. Olá Conceição, que alegria! Vamos falar da tua infância, como é que a descreves? Olha, a minha infância foi sobretudo muito serena, porque foi vivida em família. Eu sou a mais nova de 3 irmãos, sempre me dei muitíssimo bem com o meu irmão, que tinha mais de 3 anos do que eu, e que, como não teve o irmão mais novo, rapidamente me ensinou a jogar à bola e punha-me à baliza. E sempre com a presença da minha irmã mais velha e dos meus pais, sempre uma família muito unida, que fazia tudo juntos. Eu lembro-me que o meu pai chegava ao fim de semana e pegava na família toda, metia-nos no carro, na altura sem cintos de segurança, atrás, e nós íamos conhecer Portugal, e conhecíamos os castelos, as vilas de Portugal, por isso eu conheci Marvão, Evramonte, Óbidos, as mais belas aldeias de Portugal, eu conheci com os meus pais e, portanto, eu tenho ótimas Não memórias. adormecias no carro? Não. Eras curiosa da viagem? Não, eu nunca adormecia. Eu nunca adormeci. O meu pai diz que eu nasci de olhos abertos e nunca fui dada a aliar-me de situação nenhuma. Ali, na altura do 25 de Abril, foi um bocadinho mais complicado, porque a vida mudou
Mas eu tive sempre uma infância muito protegida, que eu acho que me trouxe um enorme otimismo e uma capacidade de enfrentar os problemas e os desafios e de achar que as coisas vão sempre correr bem, exatamente por causa dessa infância. Eu posso contar um episódio. Em 1975, quando foi a altura do verão quente, depois do 11 de março, houve várias perseguições políticas e o meu pai foi um dos fundadores do CDS e, além de ter sido saneado em plenário de mão levantada pela Comissão de Trabalhadores, nós tivemos a polícia política da altura, o Copcom, atrás de nós, e o meu pai decidiu ir para a Espanha durante 2 ou 3 semanas com a família e, portanto, nós levámos o básico no carro, chegámos à Espanha, estivemos em Sevilha, instalámos-nos no hotel, mas não tínhamos medo, sabíamos que havia qualquer coisa que não estava bem, mas não tínhamos medo, em primeiro lugar, porque a minha mãe tinha uma capacidade extraordinária de pôr um véu de normalidade sobre todas as coisas e também porque estávamos juntos. E depois, apesar de pessoas da família terem ido para o Brasil, por exemplo, o meu avô e tios meus, o meu pai decidiu ficar em Portugal e ainda bem que ficámos, mas numa altura em que muitas pessoas falam de medo dessa época, eu na verdade nunca senti medo desde que estivesse com a família, portanto eu acho que Mas ficou-te algum ressentimento por causa desses episódios? Não. Em relação à democracia, ao 25 Não, de Abril? sempre lá em casa sempre houve conversas sobre política. O meu pai é despedido de uma multinacional antes da Revolução porque não aceita ser informador da PIDE. Tem um colega de trabalho que é do PCP. Eu não sei se ele sabia ou não, penso que ele sabia, mas recusou ser informador e, portanto, foi despedido por causa dos seus ideais de integridade e como um democrata, e depois, a seguir à Revolução, também foi saneado de uma grande empresa porque era fundador do CDS. Mas lembro-me que nesse verão, depois quando voltámos para Portugal, ele adorava música e tinha um single do Avante e ele punha o single do Avante e eu dizia-lhe: pai, mas foram estes senhores que o despediram. E ele disse: não faz mal, isto é cultura, faz parte da liberdade, faz parte da democracia, isto é o hino do Avante e, portanto, é importante que os meus filhos tanto ouçam Tchaikovsky ou Chopin ou ouçam o hino do Avante. E eu nunca mais me esqueci disto. Portanto, não tive medo, mas posso dizer que sou mesmo filha do 25 de Abril, porque eu tinha 9 anos e nos anos seguintes fui sempre... E lembras-te desse dia? Lembro perfeitamente esse dia. E por isso, depois, durante muitos anos, não me interessei pela política, talvez pelo meu pai ter passado por essa situação, porque teve 3 anos desempregado. Mas depois, mais tarde, comecei-me a interessar por política e hoje em dia estou cada vez mais interessada em política. Já lá vamos. E como é que eras na escola? Olha, era uma excelente aluna a línguas, português, francês e inglês, uma razoável aluna a história, uma excelente aluna, por exemplo, a filosofia, uma péssima aluna, péssima a matemática e fisicoquímicas, era terrível, passei sempre cortada. Tinha sempre 2, raramente tive um 3, apesar de ter explicações e portanto a vocação para letras era muito evidente, porque eu já gostava muito de livros e gostava muito de ler e o que é que lias? Queria ser cronista. Olha, li, claro. Assim, lembras-te do primeiro livro daqueles assim à séria que leste, sem ser com bonecos? O primeiro livro que li foi A Menina do Mar. Foi A Menina do Mar e logo a seguir a Fada Oriana e depois um bocadinho mais tarde mergulhei na Pearl Buck, depois no Jack London, porque o meu pai também gostava muito. E não leste do a Enid Jack Blyton? Li, claro. Não, isso li, os 5, os 7 e a coleção Aventura. Isso li tudo, a coleção Mistério, a coleção Mistério. E as gêmeas no colégio sim, de Santa Clara. E as gêmeas dos 4 Torres. Sim, é verdade. Esqueci-me. Sim, Enid Blyton, adorava os livros da Enid Blyton. A coleção das gêmeas estava completamente gasta. Eram 4 volumes, tal como as 4 Torres. Tu também lias os livros muitas vezes? Muitas vezes. Quando chegava às férias, líamos vezes. E relíamos nas férias seguintes, que as férias duravam muito. E os 5 também, a coleção dos 5, que é muito grande, que são 4 crianças e um cão. E sempre gostei muito de ler, sempre tive
prazer em ler. Para mim ler era uma coisa muito fácil. Bem, também tive ali uma altura chata, tive uma febre reumática que tive 3 anos sem poder fazer desporto, nem ginástica, nem correr, nem saltar, nem andar de baloiço, nem descer no escorrega, e portanto também comecei a ler mais nessa altura, que foi aos 8 anos. Mas os livros sempre foram uma companhia para mim, eu sempre me senti bem com livros ao pé de mim, sabes, aquela coisa de compras um livro e ainda não o leste, mas ele está ali na mesa de cabeceira a fazer-te companhia, e sabes que um dia o vais ler, e se gostares muito do livro, ele fica na tua mesa de cabeceira 1 ou 2 ou 3 anos, pronto. E és assim. uma ávida leitora? Depende, há fases em que leio muito e há fases que leio menos, também depende. Se estiver a escrever um romance, e já vou no 20º, tenho muito cuidado com as coisas que leio, porque não quero contaminar a mão, quero ler coisas que tenham a ver com o tema que eu estou a escrever, ou mesmo não tenham a ver um escritor que me inspire muito, por exemplo. Eu acho que a minha escrita mudou quando eu comecei a ler avidamente a Agostina Bessa Luís, que foi mais ou menos ali na altura da minha querida Inês, do primeiro romance histórico que eu fiz sobre a Inês de Castro. Acho que aquilo ajudou-me a trabalhar a minha escrita e de uma forma mais profunda, mais introspectiva, com mais cuidado com as palavras. Mas sempre foi um ato mesmo de comunhão com os livros e com... Sabes que... E o quereres ser escritora... houve assim alguma coisa que tenha inspirado sem ser a leitura? Quiseste até ser outras coisas? Pensaste noutras coisas e ias dar sempre à escrita? A primeira coisa que eu queria mesmo, que eu quis mesmo, era ser cronista. Porque eu lia as crónicas do Manuel Portugal, no então jornal Tempo, e achava que aquilo era muito divertido. E depois li as farpas do Essa de Queiroz de Ramalho Ortigão e achei aquilo o máximo, retratar a sociedade, os comportamentos num formato muito curto. E depois, mais tarde, claro, com a grande inspiração da nossa geração, que foi o Miguel Esteves Cardoso, ainda tive mais vontade. Mas nessa altura já queria ser escritora. Eu acho que foi muito cedo. Eu tinha 2 sonhos, ser escritora e ser cronista das seleções do Reader's Digest, porque eu sou da geração das seleções, não é? E tinha a coleção das seleções do meu pai. O meu pai tinha seleções desde 1950, que eram lindas, e as seleções tinham antigas. Coisas muito variadas, não é? Tinham coisas divertidas, tinham umas graças, umas piadas, tinham textos temáticos, tinham vários... Tinham umas epígrafes no final, umas frases de escritores conhecidos, tinham histórias de aventuras, tinha tanto, por exemplo, um perfil de uma atriz, como uma miúda que tinha caído de um avião, nunca mais esqueci desta, uma miúda que cai de um avião, fica amarrada à cadeira, vai parar a uma selva e consegue salvar-se, tá? E depois conta a história dela. Havia sempre umas histórias muito espetaculares, muito inspiradoras. E muita diversidade. E eu acho que isso também ajudou a minha cabeça a interessar-se por muitas coisas diferentes, porque, por exemplo, na imprensa posso escrever uma crónica sobre comportamento, ou relações, ou amor, e depois na semana a seguir estou a escrever sobre política, e depois estou a escrever sobre os direitos das mulheres, e depois volto outra vez a temas familiares, e portanto eu acho que isso de ser da geração das seleções foi espetacular para nós, porque nós criámos um espírito aberto, eclético, assim, uma espécie de um leque que vai um bocadinho a tudo. Até porque não tínhamos ecrãs, não é? Para nos chamar. Não, a televisão começava às 6 da tarde, não é? Começava às 6 da tarde, tinhas a telescola e depois a televisão começava, e depois o bom da televisão era ver os programas de animais, de vida animal. E deixavam de ficar a ver televisão até aparecer a bandeira e o hino nacional à noite? Ou ias para a cama muito mais cedo? Não, ia para a cama mais cedo e não discutíamos, porque naquela geração mandavam-nos para a cama e nós íamos para a cama. E eu ia para a cama mais cedo, porque eu era mais nova do que a minha irmã e nós partilhámos o quarto até ela se casar. Portanto, foi isto até quando ela tinha 17, eu ainda só tinha 12. Portanto, eu queria muito, muito, muito ser mais crescida por causa dela. Mas como é que é a relação com os teus irmãos? Que importância é que eles tiveram e têm na tua vida? Olha, eu não consigo definir-me nem imaginar a pessoa que seria se não fosse a minha família. Eu tenho muita coisa do meu pai, tenho muita coisa da minha mãe. Quando não sei o que é de responder, por exemplo, estou numa entrevista e não sei o que é de responder, penso automaticamente o que é que a minha mãe diria. E então digo o que ela diria. Portanto, é mesmo uma referência importante. Quando tenho um conflito de foro emocional para resolver, até o meu pai morrer falava com ele. Portanto, a parte racional é muito alencada à minha mãe, a parte emocional ao meu pai. Depois tenho um irmão que é tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, que eu costumo dizer, se houvesse amor sem paixão, casava-me com o meu irmão, que é uma pessoa maravilhosa e é muito meu amigo, sempre foi muito meu amigo, desde miúda e sempre me protegeu. E tenho uma irmã que é uma cabeça, que é inteligentíssima,
que é ótima mãe, ótima irmã, ótima avó, e que tem também um grande espírito de família. Portanto, E que enverdou pela política recentemente. por puro espírito de missão. Ela é ministra do Trabalho, e quando lhe perguntaram porque é que ela aceitou, e ela disse: porque quero dar um Portugal melhor aos meus netos, porque as minhas filhas já estão orientadas. E sim, tem esse lado, mas é uma pessoa catedrática, tecnicamente é uma pessoa muito, sempre fez tudo muito bem. Quando éramos miúdas, ela tinha aulas de guitarra, tocava guitarra clássica maravilhosamente. Pronto, eu fazia lá uns acordes e umas cançõezinhas e tal, porque eu tive ali uma fase em que pensei vagamente ser cantora, cheguei a ter aulas de canto e tudo, mas não tinha, só tinha jeito. Isto não chega a ter jeito, não é? Para teres uma atividade artística consistente, tens de ter talento. Jeito não chega. Mas é mesmo, nem consigo imaginar nem a minha vida se não fosse escritora, porque faz parte da minha entidade, nem se não tivesse nascido nesta família, não sei que pessoa seria. Mas antes de lançares o Sei Lá, o que é que fizeste? Então, eu Tinhas fui 33 anos, Tinha 33 anos. Então, eu comecei por ser publicitária aos 21. Aliás, eu comecei por ser manequim aos 19. E uma vez fui contratada para ser hostess numa reunião de vendas, e fui à agência de publicidade que organizava a reunião de vendas para a Siemens. E o diretor da agência, era uma agência muito pequena, e o diretor disse assim: ai, que chatice, não tenho cá o meu copy, gostava tanto de ter um texto de introdução para animar os vendedores na reunião anual de vendas da Siemens. Eu tinha 19 anos, olhei para ele e disse: mas eu faço esse texto. E ele disse: faz? Eu disse: faço. Dê-me meia hora. E fui para uma sala, escrever à máquina, não havia computadores, e escrevi um racional que eu inventei da minha cabeça, que se chamava Viver Melhor, para os vendedores da Siemens. Ele leu e disse: você vai ler este texto na reunião de vendas, vai apresentar este texto, vou pagar-lhe o dobro e vou contratá-la como copy da agência. Tinha 19 anos. E, portanto, comecei como copy com 19, trabalhava porque gostava de trabalhar, depois tive em muitas agências de publicidade, fui sempre mandando currículos, porque eu sempre fui atrás do meu trabalho. Isto, quem tem boca vai a Roma, e, portanto, eu sempre batia às portas. Portanto, entre os 21... de forma consistente, e entre os 21 e os 30, sempre em agências de publicidade. Ao mesmo tempo, era cronista. Comecei no Independente com 22, portanto, eu aos 22 estava na publicidade. Quando o Independente quando começou, nos primeiros números. Sucesso, junto das gerações mais novas até. Sim. Era uma cronista secreta, ninguém sabia que era eu, chamava-me X22, nem o Miguel Esteves Cardoso sabia que era eu. Foi muito divertido. E depois nunca mais parei. Portanto, estou na imprensa há mais de 35 anos. E o curso de Direito foi um equívoco? Foi para agradar à família, aos teus pais? Porque achavas que poderia ser uma possibilidade? Eu fiz o primeiro curso de Letras, o primeiro ano de Letras, e não gostei nada do ambiente da faculdade. Não fiz amigos, não me senti bem. E a minha irmã estava em Direito, o meu irmão estava em Gestão, na Católica, e a minha mãe era professora na Católica, nessa altura também, que a minha mãe é professora universitária. E a minha mãe, cuja especialidade é orientação escolar e profissional, não percebeu que tinha uma filha escritora. E então disse-me: se calhar não queria também. Não sei. Ela dizia: filha, mas então se não estás contente com a faculdade, vai para Direito. E eu estive em Direito, fiz todas as cadeiras que tinham menos a ver com Direito, que eram mais fáceis para mim. O Direito tornou-se uma coisa muito complicada, fiz ótimos amigos. E depois voltei para Letras, mas como já estava a trabalhar nessa altura, não estava muito preocupada, porque eu gostava mesmo era de trabalhar, ir para as agências, fazer campanhas, ter uma página no jornal. Quando tens 22 anos e tens uma crónica no jornal, tu sentes-te uma miúda importante, não é? Porque era muito miúda, e depois estive no Independente, estive no 7, e depois andei pela imprensa toda e continuo. Estou no Jornal Notícias neste momento. E quando de repente o teu primeiro livro é um boom, como é que tu lidas com isso? Achavas que era isso que ia acontecer? Achava mesmo. Com base em quê? Porque eu sentia, mais do que saber, eu sentia que eu estava a fazer uma coisa diferente. Em termos de linguagem, a abordagem das relações, a abordagem das mulheres, como as mulheres interagem umas com as outras, como as mulheres começaram naquela altura, pelo menos eu apanhei isto na minha geração, a falar das relações de uma forma mais aberta. Eu sentia que estava a fazer uma coisa diferente. Claro que não podia imaginar o sucesso estrondoso que tive, mas, por exemplo, eu dizia: eu vou escrever este livro e um dia vou conseguir fazer um filme.
e consegui fazer um filme. Um ano depois do livro ter saído, os direitos foram comprados para fazer um filme, depois só foi feito em 2014. Só E saiu em há um 2014. lugar que ninguém te tira, porque tu conseguiste pôr muita gente a ler, e muitas destas pessoas, se calhar, pela primeira vez A maior parte das leram um pessoas, livro. a maior parte das pessoas pela primeira vez. Mas mesmo pela primeira vez. Eu em 2007 tive um AVC, fui parar ao Hospital de Santa Maria e todos os maqueiros e todos os auxiliares de enfermagem tinham lido o meu livro. Metade das enfermeiras tinham lido o meu livro. E os médicos, nenhum tinha lido o meu livro. E, portanto, isto já foi em 2007, 8 anos depois de eu ter publicado. Mas eu tive sorte, porque o Saramago ganha o Prémio Nobel de Literatura, abrem as FNACs, o livro começa a ser mais massificado e os livros começam a ser vendidos nos hipermercados. E eu não me esqueço de estar nos hipermercados com pilhas gigantescas dos meus livros, umas coisas altíssimas que eu pensava, se esta pilha cair em cima de mim, eu vou ficar soterrada, e de ter famílias que tinham o pão, o azeite, as fraldas, o leite, o queijo, e depois vinha o meu livro. E o meu livro estava ali, no meio destes bens de consumo básico. Sendo que depois isto é uma alteração de paradigma, e é muito engraçada. Sendo que depois o Não Há Coincidências vende mais ainda do que o Sei Lá. Sim, o primeiro. um bocadinho mais. E como é que tu lidaste com o preconceito em relação à tua escrita? Chamaram-te escritora light, que fazias umas coisas cor-de-rosa, que aquilo não podia ser literatura. Como é que encaixaste? Olha, eu antes de publicar o Sei Lá, o meu grande mentor e protetor foi o António Alçada Batista, que é um escritor consagrado. E quando ele leu os primeiros capítulos do Sei Lá, ele disse, está aqui um bom livro, tu escreves muito bem, miúda, não desistas, está aqui um bom livro, continua. Eu, na altura, era diretora de comunicação da FNAC e dava aulas na faculdade à noite, portanto tinha uma carga horária brutal, só escrevia ao fim de semana. O meu filho era muito pequenino e, portanto, eu costumo dizer que escrevia a 2 mãos e um pé, porque o pé era para embalar o berço. Mas eu queria mesmo fazer aquilo daquela maneira. E eu nunca pensei muito, sabes? Quando estou a escrever, eu não penso muito se estou a fazer bem ou mal, ou se posso fazer melhor. Eu escrevo aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que é importante transmitir através das minhas personagens. Mas houve uma mudança de paradigma. O livro massificou-se. Pessoas que não liam começaram a ler. E, portanto, houve uma mudança, houve uma alteração da realidade. E quando tu provocas uma clivagem, não é? Há sempre as pessoas que aceitam e há sempre as pessoas que não aceitam ou que aceitam pior. Mas como isto começou logo, assim, com os primeiros livros, eu também me habituei um bocado a isso e pensava assim, bem, se o António Alçada Batista diz que eu escrevo bem, se o António Lobo Antunes diz que eu sou uma escritora, então está tudo bem. Então, qual é a pressão que isso te coloca? De repente estás nessa fasquia, em isso é sempre lugar, uma ansiedade de agora não posso baixar, agora isto tem que ir, ou como é que... Eu gosto muito de escrever. Eu acho que a escrita é uma facilidade nata e uma dificuldade adquirida, no sentido em que, quando tu gostas de escrever e tens isso dentro de ti, escreves com facilidade. Depois, claro que, quando cheguei para aí, ao 7º ou 8º romance, comecei a demorar mais um bocadinho para criar a história e as personagens, mas até lá eu tinha muitas coisas para dizer, tinha muitas histórias para contar, queria refletir. E tinhas coisas escritas numa gaveta aí, também que todos, foste buscar? Todos os escritores têm, todos. O Sei Lá foi para aí o 4º ou 5º projeto que eu consegui finalmente acabar. Continuo a ter coisas na gaveta que ainda não fiz. Os escritores têm sempre, é como os músicos, há sempre um trabalho que está escondido, ou que está guardado, ou que está adiado e que um dia sai. Mas eu parei, há 3 anos eu parei. Eu tive entre 2021 e 2024 sem escrever, até porque queria a minha maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo as relações. E eu sou, para o bem e para o mal, eu sou escritora do amor. Não há volta a dar. Há sempre histórias de amor nos meus livros. Eu comecei a olhar para a vida de uma maneira bastante diferente e para o amor de uma maneira bastante diferente e tive que parar. Porque na minha obra literária é engraçado, porque há sempre mulheres fortes. Eu só percebi isto ao 7º romance, quando escrevi o Português Suave. Mas há sempre mulheres fortes, porque eu sou uma família de mulheres fortes, não é? A minha mãe é muito forte, a minha irmã é muito forte, as minhas avós, sobretudo uma, era muito forte. Mas eu vou sempre, mesmo que eu não esteja a escrever, na minha cabeça eu estou sempre a escrever. Eu ando sempre ou com caderninhos, agora já tiro notas no telemóvel, mas não abdico dos meus caderninhos. Portanto,
o problema da cabeça criativa é que é muito difícil desligar. Mas- E, portanto, a exigência é mais comigo própria do que com as pessoas que... Há pessoas que gostam mais, há pessoas que gostam menos. Para mim, o que é importante é que os leitores se identifiquem com os meus livros. Se houver E identificação... já disseste mais do que uma vez nos teus livros está também a tua vida pessoal, as relações que tu tens com as pessoas, com aquilo que observas, é o teu motor, ou seja, ao mesmo tempo que vais escrevendo, vais-te descobrindo, Às vezes arruma, às vezes a escrita serve para arrumar algumas ideias e arrumar alguns sentimentos. Mas o que eu faço, eu sou uma esponja e um radar. E, portanto, tudo o que eu vejo, tudo o que eu ouço, tudo o que eu observo, tudo o que eu sinto, da reação das pessoas, ou pequenos episódios, ou pequenas histórias, ou frases interessantes, eu guardo tudo e depois reciclo. E o que é que eu faço? Misturo. E as personagens, há personagens que são baseadas em pessoas reais e as pessoas pensam que são ficcionadas. E há outras que são totalmente ficcionadas, mas eu trabalho-as ao nível da verosimilhança com tanto cuidado que as pessoas dizem, esta personagem existe de certeza. E eu digo, não, essa é totalmente ficcionada. E, portanto, é muito divertido estar... É como se estivesse a cozinhar as personagens. E as minhas... Mas dizes isso porque as pessoas à tua volta vão ler e vão à procura de se encontrarem lá? Claro, não, e às vezes pego numa amiga minha ou num amigo meu e digo assim, tu vais entrar no meu livro, posso manter o nome, troco o nome, importas-te, não te importas? As pessoas nem sequer me pedem para ler o que eu faço, e há pessoas próximas minhas, amigos meus e amigas minhas, que são personagens de livros, alguns até com o nome deles e tudo, e as pessoas não se importam, é muito engraçado, mas é um pacto entre mim e elas, só elas é que sabem, nunca faço sem pedir autorização. E agora chegamos à grande ilusão, onde tu olhas para a tua geração. Pretende ser um retrato da minha geração, da nossa geração. Que também o mesmo aconteceu com o teu primeiro livro. No fundo, estás a olhar para essas pessoas do teu primeiro livro. Para dizer o quê, Margarida? Olha, para dizer que nós de facto, eu acho que sou uma pessoa mesmo com muita, muita sorte, porque nasci numa geração espetacular, porque não cresci com a censura, nunca tive medo de dizer aquilo que penso e aquilo que sinto, portanto... Cresci num país livre e numa democracia plena. E isto é uma sorte incrível, porque só há uma pequena parte do mundo que é assim, não é? E o que aconteceu é que nós temos características muito específicas da nossa geração. Nós crescemos, muitos de nós, com pouco dinheiro, com uma vida muito regrada em casa. Mas a poder pensar em possibilidades. Sempre. E é uma geração que construiu o seu futuro. Muitas pessoas foram o elevador social da sua família. Éramos ambiciosos, éramos muito resistentes. Se tivéssemos um trabalho que não gostássemos, ou um patrão, um chefe que nos tratasse mal, nós engolíamos as lágrimas e não desistíamos no dia seguinte, e estávamos sempre a ver above and beyond, não é? Mais além, eu agora estou aqui, mas daqui a 5 anos estou ali, daqui a 10 anos estou ali. Eu costumo dizer que a nossa geração, nem sequer, se não houvesse planos para o futuro, não havia felicidade. Mas eu acho que ainda é mais profundo do que isso. Se não houvesse planos para o futuro, nem sequer havia realidade. A realidade do futuro era construída com base nos planos que nós desenhávamos, imaginávamos, sonhávamos, e muitos deles, a maior parte deles, nós conseguimos realizar. Portanto, eu vejo-nos como uma geração vencedora, que também apanha Portugal a crescer. Portugal a crescer e uma situação mundial também favorável. Muito favorável, pronto. Portanto, muita resistência à frustração, muita capacidade de planear a longo prazo, mas também muito individualismo, pouca autoconsciência, muitas vezes a privilegiar mais um quociente de inteligência do que um quociente emocional, portanto uma geração muito virada para o sucesso, para a realização pessoal. Agora, também é a primeira geração de mulheres que na sua maioria consegue bater com a porta se não estiver feliz com o casamento, coisa que não era comum na geração das nossas mães, por exemplo. Consegue ser completamente independente, às vezes até ganha mais do que o marido, e portanto é uma geração que avança muito depressa.
Eu acho que até mais as mulheres do que os homens, e portanto isso provocou imensos problemas, e um dos problemas que eu acho que está a provocar é a questão da solidão, que está a ser acentuada, obviamente, pelo mundo como se organizou nos últimos 15 anos, desde a explosão das redes sociais, que eu acho que são altamente nefastas para o tecido social e para as Mesmo relações quando humanas em muitas para as situações relações familiares. compensam um bocadinho da solidão, porque isso acontece. Sim, mas as pessoas O estão teu em balanço contacto. é mais da preocupação com os efeitos nefastos do que com os Sim, benéficos. eu acho que sim, porque cria-se aqui um equívoco, que as pessoas estão em contacto ou com outras pessoas ou com uma plataforma e pensam que estão a comunicar. As pessoas não estão a comunicar. Nós estamos aqui as duas a 4 olhos, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, estamos a comunicar. Se eu te mandar uma mensagem e não souber quando é que tu a lês, eu estou em contacto contigo. E as pessoas, estando em contacto, pensam que estão a comunicar, mas não estão. E, portanto, eu acho que as redes sociais enfraquecem a comunicação entre as pessoas. E isso mais acentuadamente nas gerações mais novas. Sim. Tu estás a falar da solidão, que é no fundo o tema em torno deste Grande Ilusão, o teu último livro Sim. publicado, mas quando nós olhamos para as gerações que vieram depois de nós, nomeadamente as dos nossos filhos, não estivemos tão bem quanto deveríamos? Eu acho que é uma coisa que nos ultrapassa. Eu acho que há mesmo traços geracionais e que nós não conseguimos mudar. Os nossos pais, se calhar não eram tão ambiciosos como nós, ou tão individualistas como nós, e sim Mas eram mais incomodos. resilientes ainda, provavelmente. E nós também não conseguimos passar isso para os nossos filhos, porque eles também estão a crescer num mundo diferente. Uma coisa é certa, a nossa geração achava que era invencível, achava que não ia envelhecer, porque tivemos acesso a uma oferta de saúde fantástica que nunca tinha existido, e pronto, e estamos todos a envelhecer, não é? E ainda bem, mais vale cá estar do que não estar, e temos uma preocupação, eu acho que legítima e muito consciente em relação aos nossos filhos, porque isto não vai para melhor, nem em termos sociais, nem em termos económicos, nem nem em relação às mulheres. Eu assisto a uma regressão mundial e a uma distopia que me assusta, porque há aqui uma coisa que distingue. Nós tentámos tudo. Nós tentámos construir famílias, nós tentámos construir a nossa carreira, nós tentámos. Depois, se correu melhor ou pior, depende de uma série de fatores. Eu acho que às vezes eles nem tentam. E nós tentámos sempre. E, portanto, eu acho que isso é uma coisa que nos distingue das gerações que vieram a seguir. E falaste aí da importância da democracia, do facto de teres crescido em democracia. Que expectativas é que tu tinhas em relação ao mundo de hoje? Tu esperavas isto? Não. Eu fui apanhada na curva com a onda do populismo, com o crescimento dos regimes autocráticos, com a alteração com o de total valores. desrespeito pela informação, a informação do jornalismo, com princípios éticos rigorosos. Eu não estava à espera que aqueles valores de democracia, de pluralismo, de liberdade, de tolerância, nos quais eu cresci e a nossa geração se afirmou, alavancou-se com eles, mas afirmou-se através deles, mas hoje em dia e também... a consciencialização dos direitos e o respeito pelos direitos, que também já parece ter vivido melhores dias. Exatamente, e que também já entrou em regressão, e portanto olho com bastante preocupação para muitas coisas que se estão a passar, e na área mas que mais me interessa... Achas que esse desrespeito é porque tem mais visibilidade e nós ficamos chocados com isso, ou na realidade há mesmo isso a acontecer na vida das pessoas? O maior desrespeito pelas mulheres, a menos tolerância com quem é diferente por esta razão ou por aquela? Eu vou dizer uma coisa politicamente muito incorreta. Eu acho que a partir do momento em que qualquer pessoa tem direito a um espaço público, seja ele maior ou menor, seja ele num nicho, numa rede social, e acha que pode dizer tudo e pode pregar tudo aquilo que lhe passa pela cabeça, eu acho que isso é um perigo para a sociedade. Por exemplo, tu vês os fenómenos como o Andrew Tate e outros que influenciam milhões de miúdos no mundo inteiro a serem misóginos, a serem machistas. E a partir do momento em que as pessoas têm palco e sentem que têm algum palco,
acham-se no direito de poder dizer tudo. E, portanto, isto é uma gestão de egos muito complicada, porque estas pessoas têm todas um ego absolutamente desmesurado. E o que é que achas que leva os outros a aderir a isso? Mais é uma o quê? vez, a São as solidão. histórias Eu acho- pessoais? É a família que tiveram? É o contexto onde Não, nasceram? é a criação de um mundo completamente fantasioso, que é projetado nas redes sociais, de sucesso, seja sucesso profissional, seja sucesso financeiro, seja sucesso com as mulheres, que é um mundo que não existe, é uma utopia total, e a identificação com aquelas figuras deve trazer às pessoas uma sensação de sucesso inerente quase por contágio, porque se eu seguir aquela pessoa e for como aquela pessoa, provavelmente Pertence a pertence coisa. a qualquer coisa. Portanto, há a questão da solidão, esta coisa se nós não pusermos os nossos filhos ou os nossos netos longe dos ecrãs, a jogar a bola na rua e a jogar ao elástico e a jogar à macaca outra vez, isto vai complicar ainda mais, porque estamos a falar de miúdos que crescem fechados em quartos sem qualquer contacto com a realidade e, portanto, depois não têm resistência à frustração, nem sequer têm resistência à própria realidade, porque não vivem nela, vivem numa bolha. Essa bolha é solitária e essa bolha vai dar-lhes inputs que não são bons e vai, sobretudo, roubar-lhes o desenvolvimento de capacidades cognitivas, relacionais e afetivas. E é isso que me assusta. Achas que é mais difícil ser mãe hoje em dia do que Muito quando mais, foste? muito mais. Acho que hoje em dia é muito difícil ser mãe. Por isso mesmo, acho que Ser mãe ou ser pai? ser mãe ou ser pai, porque hoje em dia a ameaça é muito maior. Os ecrãs sugam os miúdos. Os Quase. miúdos e os graúdos. E os graúdos, não é? Os ecrãs sugam, ponto. Pronto, mas os adultos têm a obrigação de ter alguma consciência em relação ao efeito nefasto dos ecrãs. Agora, os miúdos não. Tem que ser os pais a travar isso. E não é por acaso que em grandes escolas e em grandes colégios os miúdos estão proibidos de estar com ecrãs e de contactar com ecrãs. Então, o que é que tu prevês para o futuro dos livros? Olha, eu já estive mais pessimista, porque os números já baixaram em Portugal e voltaram a subir. Há uma nova geração que está a ler muito, está a ler avidamente, mais raparigas do que rapazes, e está a interessar-se por todo o tipo de livros. A ficção também já baixou, agora está a subir outra vez. A ficção portuguesa está outra vez a voltar, com novas caras e caras que já cá estavam, como eu e outras pessoas. Eu acho que os livros nunca vão morrer e eu espero que os livros nunca morram, porque um país sem livros é um país muito, muito triste. E depois, sabes, os escritores têm uma vantagem. O escritor é a única pessoa que pode ser chata depois de morta, porque continuam cá os livros. Eu acho que os escritores são como as árvores, podem viver 200, 300, 1000 anos, 2000 anos e quando morrerem, morrem de pé. E como é que tu olhas para o que está a acontecer nos Estados Unidos com a perseguição a certos livros e a erradicação de alguns deles daqui e dali, de lugares públicos? Olha, eu estou profundamente chocada, porque eu escrevi há pouco tempo uma crónica sobre isso, até porque esses movimentos são pequenas células em escolas, seja pelos professores ou seja por pais da associação de pais, e portanto não é um movimento altamente disseminado, que começa aqui e ali, e depois a lista vai aumentando, e no ano passado já eram mais de 4.000 títulos, e títulos que não fazem sentido nenhum serem proibidos para mim. Por exemplo, Não Matem a Cotovia, do Harper Lee, não faz sentido nenhum. Ou livros do Mark Twain, não faz sentido nenhum. O Mark Twain é o grande escritor da liberdade democrática da América, quer dizer, não faz sentido. Quando ele na sua obra critica as pessoas familiares opressivos, a diferença entre as raças, os problemas de alcoolismo, ele é muito corajoso a fazê-lo e, portanto, é um escritor da liberdade, do livre pensamento e de não ter medo das palavras. Não faz sentido nenhum. Coisas muito mais chocantes. O Diário de Anne Frank, como é que o Diário de Anne Frank, que é uma obra-prima e que todas as crianças, todos os adolescentes deviam ler, é proibido. Eu acho que o sonho americano já acabou há muito tempo. Eu acho que o que se passa agora é o pesadelo americano
Mas não é um pesadelo que se alastra para muitos outros lugares do mundo, incluindo o lugar onde nós estamos? Claro, porque acaba por ser uma influência, mas é muito triste ver um país que era o país de todas as oportunidades e que era um apanágio da democracia, estar com os problemas de droga que tem neste momento, com números absolutamente assustadores, das drogas sintéticas, com um número brutal de homeless. Quer dizer, eu gosto muito dos Estados Unidos e cresci com alguma admiração, até por causa de certos escritores que eram muito realistas na sua maneira de escrever, como o Mark Twain, lá está, ou como o Hemingway, e faz-me pena. Eu acho que a Europa está a acordar tarde, espero que puxe os seus galões de toda a sua história de civilização, porque isto não está fácil. Nem para nós europeus não está nada fácil. Mas quando olhas à tua volta, quais são as maiores ameaças, as que devemos temer? A minha maior preocupação, que me assusta e eu não tenho medo de nada, é a inteligência artificial. Porque as pessoas ainda não perceberam que a inteligência artificial não é uma ferramenta. A inteligência artificial é uma entidade. É uma entidade criada, pode controlar, criada pelo homem, que será mais astuta do que o homem, à qual falta uma componente que só podia ser humana, ou pelo menos orgânica, porque os animais também a têm, que é a empatia. E, portanto, a partir daí está tudo perdido. Eu assusto-me mesmo. Eu sei que a inteligência artificial vai ser ótima para... Já está a nível a ciência, medicina, áreas científicas, espetacular. Agora, como isso vai mexer na vida das pessoas e como isso vai invadir aquilo que temos mais nosso, que é o nosso lado humano, mais profundo, a nossa capacidade de pensarmos pela própria cabeça, de bebermos na filosofia, na literatura, na arte, aquilo que temos de melhor, que é a nossa capacidade de criar coisas belas, a nossa empatia, a capacidade de ajudar o próximo, de entender e de dar a mão. Isso assusta-me imenso. Porque achas que pode perder-se nas futuras gerações e nestas agora que estão a nascer? Não faço ideia. Se o Elon Musk começar a popularizar a inserção de chips nas cabeças das pessoas, não sei o que é que vai acontecer, mas não auguro nada de bom. E olha que eu sou profundamente otimista. Mas então vamos a esse otimismo. És otimista em várias dimensões, então, da tua vida pessoal e do que vês à tua volta. Sim, então, eu acho que as pessoas nunca vão deixar de ler, porque a magia dos livros é eterna. E eu acho que os livros são invencíveis. Isso é uma coisa importante. Eu acredito que, a par com isto, haverá uma exaltação de valores sérios, elevados, e uma exaltação da empatia e da capacidade de ajudar o próximo. E eu tenho bastante fé na condição humana. Há pessoas que não têm. Eu queria que tu me desses umas dicas para podermos ser otimistas. Gostavas que as pessoas olhassem para as coisas como tu, desse ponto de vista que acabaste de dizer. Porque é importante percebermos onde é que estão os perigos e fazermos um exercício de reflexão, ou com nós próprios ou com outras pessoas, para pensar como é que podemos diminuir esses perigos, ou como é que podemos de alguma forma adiar ou proteger aqueles que nós amamos e que nos são mais próximos desses perigos. Portanto, eu acho que se cada um de nós fizer isso, cumprimos a missão. Eu acho que sim. Eu recebo imensos e-mails e às vezes recebo manuscritos de miúdas e de miúdos ou de pessoas mais velhas que querem ser escritoras. E se eu vir ali um potencial escritor, eu ajudo, eu recomendo, digo, falo com esta editora, falo com esta pessoa. Eu acho que sabes, quando nós ajudamos as outras pessoas, descentramos-nos e, portanto, os nossos problemas deixam de ser assim tão importantes. Isso é espetacular. Ficamos muito mais leves e somos mais felizes. Muito obrigada, Margarida. Obrigada, eu. O meu país, neste momento, o sol cai. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana.
A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.